Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Então vamos dar início aqui. Hoje vamos trazer a nossa tradicional discussão de casos, aquela reunião que a gente faz no IDOR toda semana. E hoje tem a doutora Clécia Santos Ferreira, a doutora Luciane de Oliveira e a doutora Patrícia Pita, que vão fazer a apresentação de casos e todo mundo está aberto para discussão com qualquer pessoa, qualquer residente que queira falar, que essa reunião aqui é até mais que os residentes, então eu gostaria que os residentes se manifestassem. Então, doutora Clécia, pode começar, por favor. Bom, eu trouxe o primeiro caso, você vai me acertar aqui com essa criança de 1 ano, com um quadro de alteração de equilíbrio, que tinha, na verdade, não começado, mas agravado há 3 semanas, e uma piora progressiva, e estava evoluindo com cefaleia e vômitos. E no exame neurológico, na admissão, ela apresentava uma síndrome de hipertensão intracraniana. E as imagens da tomografia, ela foi atendida inicialmente conosco no Hospital de Bom Sucesso, e era um tumor de fossa posterior. Eu não tenho todas as imagens desse exame. Era uma lesão que dava dúvida se ela era do ângulo ponto cerebelar, se ela era do pedúnculo, e era uma lesão heterogênea, mas chamava atenção que era levemente hiperintensa em relação ao parênquima circunjacente. No exame, meu mouse está flutuando aqui, eu estou com uma dificuldade, peraí. Tinha uma impregnação heterogênea do meio de contraste, com as áreas hipocaptantes centrais, que sugeria, então, uma degeneração cística ou necrótica. E também já chamava atenção a grande dilatação do sistema ventricular com transsudação, que era responsável, então, pelo quadro clínico da paciente, dessa criança, né, com esse quadro de hipertensão intracraniana. Ela foi transferida, então, foi regulada para o Instituto do Cérebro, e a ressonância dela, as imagens principais são essas, uma lesão de fossa posterior, complexa, né? A porção sólida da lesão é isointensa ao parênquima, e ela tem várias formações císticas de permeio. A dúvida continuava, mas se a lesão ela se insinuava nos níveis mais inferiores através da cisterna do ângulo ponto, ou se ela era do pedúnculo. Além dessas formações císticas, a lesão tinha uns focos de baixo sinal na sequência de suscetibilidade, que mais provavelmente correspondiam a sangramento, nesse caso, uma lesão com crescimento mais rápido, com esse aspecto agressivo. Nos cortes seguintes, mostrava que era uma lesão, então, confirmava que era uma lesão celular, com mais áreas de difusão restrita, também captava o contraste, como já demonstrado na tomografia, e uns focos de perfusão elevada. O que chamou atenção, desde que a gente atendeu essa criança, que era uma criança muito nova. Avaliando essa lesão, o exame da coluna dela não tinha alteração, embora esteja mostrando o T2, mesmo no pós-contraste, não tinha nenhum sinal de disseminação leptomeníngea. E aí, quando me mostraram esse caso, perguntaram se podia ser o meduloblastoma, eu falei que eu estava achando que a faixa etária era muito nova, e essa criança, quando foi atendida, tinha havido aquela mudança na classificação da OMS, né? Então o PNET tinha saído. E aí eu fiquei pensando se não podia ser um teratoide rabidoide atípico, exatamente pela faixa etária. Embora os dois tumores, tanto ele quanto o meduloblastoma, sejam bastante semelhantes. É dito que o teratoide rabidoide é um pouco mais heterogêneo, mas isso não excluiria do diagnóstico. E aí a peça confirmou o teratoide rabidoide, e eu trouxe exatamente por essa questão semiológica, tanto da avaliação da fossa posterior, quanto essa hiperdensidade da lesão espontânea na tomografia, que já ajuda no diagnóstico diferencial das neoplasias de fossa posterior de criança. A própria faixa etária, uma criança muito jovem, e também esse dado de que estas lesões
Tá bom o áudio? Que essas lesões fazem diagnóstico diferencial entre si, inclusive na patologia. Na hematoxilina e eosina, eles podem ser indistinguíveis se você não pegar uma área da lesão que tenha as células musculares, né, com esse aspecto rabidoide. Nesse caso aqui, como a lesão foi retirada em bloco, existia, né, na amostra, e o diagnóstico foi fechado como teratoide rabidoide atípico. Infelizmente, essa criança evoluiu muito mal, né, uma lesão de mau prognóstico, uma lesão grau 4, já tinha um índice de proliferação celular bastante elevado. Então, eu trouxe esse caso por essa característica semiológica da lesão. Alguém quer comentar esse caso? Na sua cabeça ficou intro ou extraaxial? Na verdade, ela é centrada no pedúnculo. Ela é centrada no pedúnculo, e o que ficou de resíduo tumoral na primeira cirurgia foi exatamente esse componente dela que ia para a cisterna. Então, não tem dúvida, era um tumor do pedúnculo que crescia exofiticamente, né? Isso. A gente tem um tipo de meduloblastoma que cresce assim, né? Sim, tem, aquele que é lateralizado. Esse aí, na verdade, o diagnóstico foi pela patologia, tinha essas células rabidoides, e a criança tinha 1 ano, né? A gente ficou assim por 1 ano. Tem que pensar em tumores embrionários, né? Esse tumor, ele entra na classificação dos tumores embrionários. E na evolução ele teve disseminação leptomeníngea, tinha resíduo tumoral, e aí a criança realmente não resistiu. São tumores muito agressivos. O próximo? Posso passar para o próximo? Pode. Então, aquilo que eu comentei, a localização mais comum do teratoide rabidoide é mesmo o compartimento infratentorial, né, o cerebelo. E quando ele é supratentorial, hemisférios cerebrais, região da pineal, septo pelúcido e hipotálamo. A gente também tem um caso de lesão supratentorial, só que eu não consegui trazê-lo. Esse outro caso era um rapaz de 17 anos, que já trazia na história pregressa dele uma isquemia cerebral há 3 anos, e ele não tinha exame, né, com ele, e o que ele queixava era uma cefaleia. E vendo esse exame na hora que ele estava sendo realizado, chamava a atenção que para um rapaz de 19 anos ele já tinha essas lesões com padrão vascular, né, mais áreas de alteração de sinal córtico subcorticais, em território bilaterais, a lesão no território da artéria cerebral anterior direita é mais extensa, mas a gente também tem lesão contralateral, tanto com distribuição fronteiriça, né, interna, de aspecto lacunar, quanto outras em territórios de limite, né, entre a circulação da cerebral anterior e cerebral média esquerda. E essas outras lesõezinhas menores, de cápsula interna, núcleo caudado, tem até uma dilatação compensatória do prolongamento anterior do ventrículo lateral. E aí, isso no rapaz jovem, né, a gente tem que, mesmo quando não tem a história, a gente tem que ir lá para perguntar, né, por possíveis fatores causais. E aí, conversando com o acompanhante, ele já tinha história de uma esplenectomia e ele já trazia o relato de ser falcêmico. Pois é. E aí é um caso que ficou bem clássico. Então, aqui a gente tem as imagens FLE, eu repeti. Aqui as sequências de suscetibilidade magnética, mostrando que não tinha sangramento. E nem na difusão nenhuma lesão recente. Então, todas essas eram lesões antigas. E aí, o exame foi complementado com uma angiorressonância. No TOF confirmava, né, a hipótese. A gente vê a carótide interna, mas no segmento supraclinoide a gente não vê a origem, nem vê as cerebrais médias nem anteriores. E no lugar desses vasos, a gente vê várias pequenas estruturas vasculares, né, compensatórias, tanto na projeção das cerebrais médias, nas cisternas da base,
nas regiões núcleo-capsulares, bastante proeminente. E quando a gente faz a reconstrução do TOF, aí a gente vê realmente que você não tem o segmento supraclinóide, nem as cerebrais médias, nem anteriores. Ele tem 17 anos e, na verdade, o que ele tem é suprido por essa rede de colaterais. Algumas crianças fizeram um exame nessa época no Instituto com uso experimental de acetazolamida, tentando ver se conseguia fazer uma vasodilatação nesses casos e melhorar a perfusão cerebral. Era um estudo preliminar que a gente depois foi descontinuado. Então, a gente teve uma série de crianças. Então, assim, nesse caso aqui seria a doença mesmo de moia-moia, né? Porque ele é falcêmico. E eu acho que o Paulo até comentou na aula dele essa diferença, né? Que nesse caso aqui seria a doença de moia-moia, porque ele é falcêmico, tem esses múltiplos infartos cerebrais com circulação colateral. Mas esse padrão também é descrito, né? Como síndrome, né? Ou padrão moia-moia em outras doenças que levam a evento vasoclusivo e déficit de perfusão cerebral. Então, também é visto na vasculopatia actínica, na displasia fibromuscular, em algumas facomatoses e colagenoses. Então, causas de infarto em jovens, né, são menos comuns, mas essa é uma das principais que a gente flagra no dia a dia. Quer falar alguma coisa, Bebeto? Quero. A anemia falciforme ela pode dar vários tipos de apresentação. A mais suave é quando você tem infartos, porque a hemácia, quando chega naqueles vasos mais profundos da substância branca, ela engasga ali. Então, infarto de substância branca é uma apresentação. A hemácia também, por ser muito irregular, ela pode causar uma abrasão na parede dos vasos, e você tem um infarto igual ao infarto de trombose cerebral média, de ramo cerebral médio, um infarto territorial. E tem esse tipo aí, que é dar uma circulação tipo moia-moia. E uma coisa interessante nessa circulação aí é que ela pega mais o sistema anterior. Então, se você reparar naquela geografia, os vasos posteriores ficam mais exuberantes e cedem circulação colateral para frente. Isso aí é uma coisa impressionante, realmente. Vocês repararem aqui, olha aqui. Olha como é que os vasos posteriores aqui, tá vendo? São muito calibrosos. Isso aqui é tudo circulação colateral retrógrada. Então, isso é uma característica. É bonito esse caso. Vamos trazer, Clécia, lembrar, para a gente trazer alguns casos de anemia falciforme com outras formas de apresentação. Lá a gente teve com infarto de calota, teve infarto cerebral, osteomielite e hemorragia subdural. A gente tem esses padrões, todos dessa época. Trazer. Esse da semana que vem a gente traz, eu vou separar também, passo para vocês. Tá bom. Está muito bonito esse caso. Vamos em frente. Você aqui tem uma paciente jovem, uma menina de 27 anos, e chegou com um quadro de cefaleia e parestesia de face, mas tinha paralisia de outros pares cranianos. Até quando a gente começou, assim, pela semiologia dela, 27 anos com esse quadro de paralisia e tal, e dessas alterações de nervos cranianos, até a gente ficou pensando que fosse rolar uma doença desmielinizante. E aí chamava a atenção que essa paciente apresentava essas áreas de alteração de sinal, de pedúnculo cerebral, cerebelar esquerdo, uma alteração muito mal definida de hemisfério cerebelar, também no tronco cerebral, ao nível do mesencéfalo, a gente viu uma alteração de sinal mais mal definido, e um hipersinal que acompanhava a superfície do tronco, principalmente a esquerda, e também a porção mesial do lobo temporal, como está vendo, está bem visto aqui, e um efeito meio expansivo sobre o sistema ventricular. No corte mais acima, essa alteração se mostrava mais exuberante, realmente havia essa compressão do cono tempo occipital
do ventrículo lateral, alteração do esplênio, e chamava atenção tanto essa lesão focal aqui, com essa rima de baixo sinal, quanto essa outra aqui. Eram lesões distintas. No T2 da lesão, confirmava que aquelas eram lesões focais, né, bem definidas, com halo bastante hipointenso, que confirmava na sequência de suscetibilidade. Na difusão, essas lesões que a gente tinha visto a nível de pedúnculo cerebelar e região núcleo capsular e mesencéfalo, elas restringiam bastante a difusão. E as lesões focais, na verdade, aqui era um pequeno infarto, e aqui essas lesões tinham uma área de restrição central importante. E aí a gente já foi pensando para o processo infeccioso, né? A gente começou pela clínica com uma ideia e, durante o exame, a gente já viu que o padrão era de umas lesões infecciosas com alteração isquêmica. No contraste, era bem exuberante. Esse aqui é sem contraste, só para mostrar essa hiperintensidade espontânea na parede desses abscessos. E um realce leptomeníngeo extenso, pegando as cisternas da base, desde o nível mais inferior, na transição bulbomedular, ascendendo pelo tronco encefálico, ao longo de nervos cranianos, aqui o quinto, terceiro, e o próprio nervo óptico aqui, ó, impregnando bastante pelo meio de contraste. E no axial, a gente confirmava, então, aquelas lesões como abscessos. E na fossa posterior, também tinha outras informações, né? Outras lesões menores, que ficaram melhor vistas no sagital. No sagital, a gente via que as lesões até eram um pouco maiores do que parecia. Aqui as lesões da fossa posterior e aquele reforço leptomeníngeo. Eu achei que esse caso é bem bonito por esse padrão que a gente vê, porque a gente tem aí residentes na sala, e ver esse padrão, como é que é o realce leptomeníngeo, e na perfusão ver que as lesões eram frias. Essa paciente ficou com uma leptomeningite, né, tuberculosa, com abscessos. E aquelas lesões com restrição, né, do meio de contraste, como infartos na região das lentículas estriadas, que é uma característica, né, da complicação dessas leptomeningites. Então, no nosso meio, a gente ainda vê bastante. Acho que o Paulo também mostrou um caso parecido com esse, ou bem parecido. Então, a gente, quando vê esses casos de leptomeningite e infarto, ou então esses infartos assim, de núcleos da base, ainda mais esse aqui que ainda é florido, complicado com abscesso, a principal hipótese diagnóstica é mesmo a tuberculose. Deixa eu assistir mais aqui. Clécia, você pode botar o T1 pós-contraste? Axial? Então, uma coisa que é importante no raciocínio é o seguinte: você tem um quadro todo estranho. Quando você vê esse espessamento aí, o diagnóstico que você tem que fazer é leptomeningite. Você não sabe se é tuberculose, se é infeccioso, se é carcinomatoso, logo você vai para os dados que você tem, né? Vê que aí está interessante que até os trigêmeos estão também impregnados. Então, dentro desse contexto... outra coisa que eu queria chamar a atenção. Essas lesões, esses pequenos abscessos, a impressão que você vê que eles são muito periféricos. Então, provavelmente, foi por disseminação licórica, não foi disseminação hematogênica. Você vê que eles são muito periféricos. Então, isso aí entra por aqueles espaços de Virchow-Robin. Isso aí, às vezes, fica parecendo que está dentro do cérebro, mas está, às vezes, nos sulcos. Esse caso está lindo. E no Brasil, a leptomeningite tuberculosa é preponderante, né? Uma coisa que é importante é que tumor de mama, às vezes, ele tem uma disseminação leptomeningea. Nós tivemos um caso essa semana, impressionante. Uma disseminação leptomeningea sem ter, às vezes, lesões parenquimatosas, e esse último paciente que a gente viu não tinha nem lesões
disseminadas no resto do corpo. O importante é fazer o diagnóstico de leptomeningite. Aí vai correr atrás da causa. Vamos lá? Não sei quem que vai entrar a seguir, se é a Luciana ou se é a Pátia. Posso entrar. Muito bom, Clécia. Parabéns. Casos muito, muito elucidativos, muita informação didática. Isso. É preciso. Compartilhou direitinho a tela? Você está aparecendo. A imagem, a sua tela não. Então, peraí. E agora? Agora compartilha. Compartilhado? Caso 1. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Bom, eu trouxe um caso cara crachá. É um menino de 13 anos em tratamento na hematologia aqui na verdade, não está mais, mas fez o tratamento aqui no UP, né, na UERJ, na hematologia, e ele exibiu um quadro de alteração do nível de consciência. Aí foi primeiro solicitado uma tomografia, depois uma ressonância. Aí a gente vê aqui na sequência ponderada entre 2, praticamente a gente não vê nada. A gente vê talvez aqui uma alteração de sinal muito discreta, enfim. Ou então aqui, né, na substância branca dos centros semiovais, mas muito, muito discreta. Aqui para mostrar que não tinha sangue, não tinha praticamente nenhuma alteração no T1, talvez também uma alteração discreta aqui do sinal. E aí, quando a gente vai para a difusão, a gente vê um aspecto bastante comum, né, nesse quadro. Uma alteração de sinal, né, por restrição, né, na sequência de difusão, aumento de sinal aqui na difusão, bastante redução do sinal no mapa de ADC. Se eu der mais informação, todo mundo, na verdade, vocês já devem saber o que é, mas é porque é uma imagem que a gente deve guardar. Então, o paciente tinha tido uma recidiva de uma leucemia linfoblástica aguda, e aí estava internado, estava fazendo algumas medicações, e entre elas fazendo metotrexate intratecal. E aí ele desenvolveu, então, um quadro de encefalopatia com aquelas alterações de substância branca. As alterações elas podem ocorrer tanto quando o tratamento ele é intravenoso ou intratecal. Geralmente, a alteração ela acontece entre 2 e 14 dias após o uso da droga. Parece muito relacionado à dose, né, a altas doses e a injeção intratecal. É mais comum em crianças e adolescentes. É por um edema citotóxico transitório, não se sabe exatamente, completamente, né, como isso acontece, mas acaba havendo uma alteração da regulação da contração e da dilatação vascular, e aí forma essas áreas de edema. E o que a gente tem que lembrar são essas áreas, então, de difusão restrita na substância branca, principalmente dos centros semiovais, geralmente com as outras sequências bem inocentes, tá? Então, é basicamente uma alteração de difusão, e que isso reverte com a parada do tratamento.
Lembrar que as outras encefalopatias por drogas geralmente acometem mais da substância branca, mais das fibras em U e muitas vezes também o corpo caloso. Esse padrão aqui costuma ser mais específico um pouco do metotrexate. Ele pode ser bilateral, pode ser unilateral, mas geralmente tem essa mesma carinha. Então... Essas lesões são por excitotoxicidade, né? Geralmente é acúmulo de substância, hemoglobina, glutamina, glutamato, e faz um edema. Você faz um edema citotóxico, mas geralmente não lesa a mitocôndria. Então, a coisa fica mais ou menos reversível. Né? E tem também edema mielínico aí. É um edema citotóxico transitório. Exatamente. Porque o negócio do edema citotóxico é o seguinte: quando você compromete a célula, se você, no caso da isquemia, ela lesa a mitocôndria. A mitocôndria é que fornece energia para a célula, então ela vai embora. Agora, nesse caso, você faz o edema citotóxico, mas com recuperação. Uma coisa importante também, em termos de diagnóstico diferencial, é que essas leucemias agudas, elas podem se manifestar como tumores, né? Então, uma delas são chamados coloromas. Coloroma intraparenquimatoso é um negócio muito raro. As pessoas viram como mostrado. Assim. Geralmente, os coloromas têm esse nome porque eles são meio esverdeados e dão na órbita e no espaço peridural. Então, se você tiver uma criança tratando de uma leucemia dessa aguda com uma coleção, né, uma coleção orbitária peridural, deve se tratar de um coloroma. E o que mostra aí, o que a Luciane falou, que é importante, é o seguinte: esses pacientes você tem que tomar uma história muito boa para saber o que está acontecendo, senão você não vai fazer diagnóstico, vai se atrapalhar todo no diagnóstico. Está bonito, esse caso está bem típico. Está bem típico e bem simétrico, então para a gente ficar atento, né, para esses pacientes, para essas lesões bilaterais e simétricas. Bom, e aí então acho que eu mostrei para vocês que depois ele melhorou, né? Então uma semana depois a gente praticamente não via mais as alterações, ele acabou melhorando, enfim, teve alta, ficou tudo bem depois. O caso 2, na verdade, que não é o 3, é um menino... Esse eu não sei o diagnóstico, esse eu trouxe para vocês darem uma olhada. Esse é um menino de 7 anos, tem uma história de prematuridade. Ele tem uma história também de raras crises febris na infância, na pequena infância. A mãe me falou que, na verdade, foi uma coisa assim, até meio... um diagnóstico que ficou assim, meio confuso na época. Por conta dessa história da prematuridade, ele teve um pouco de retardo do desenvolvimento, mas a mãe também me disse que ele foi aos poucos atingindo as metas de desenvolvimento e hoje ele está na turma, no ano escolar normal, enfim. Ele tem uma história de ter feito um trauma quando ele tinha 6 meses de idade, um trauma, talvez queda de berço, enfim, alguma coisa assim, e por isso ele foi levado ao hospital e fez uma tomografia de crânio. Nessa tomografia de crânio, a gente não via nenhuma alteração. Então, ele tem uma TC de crânio quando ele tinha uns 6 meses de idade, que era normal, sem calcificação, sem nada. Agora, aos 7 anos, ele fez uma crise convulsiva. A mãe relatou uma crise que parecia ser uma crise tônico-clônica. E aí, ele foi novamente levado para o hospital e aí fez uma TC de crânio que mostrou uma calcificação no bulbo. Eu não estou com a imagem da TC de crânio aqui, mas era uma calcificação até um pouco grosseira. E a gente vê bem essa calcificação na ressonância. E aí, por conta dessa calcificação no bulbo, a gente foi solicitado, então, a ressonância de crânio. Então, a gente via aqui uma alteração de sinal muito discreta aqui ao redor do que era a calcificação. A calcificação era bem nessa localização na tomografia. Então, tem uma alteração de sinal muito, muito discreta aqui no flare. No T1, a gente vê aqui praticamente só o foquinho da calcificação, aqui com um sinal um pouco mais alto no T1. A difusão, né? Não tem restrição, um ADC muito alto aqui, a calcificação bem aqui no meio. E aqui no T2, que na verdade foi o que deixou um pouco mais a gente mais preocupado, a gente vê então uma área mais bem delimitada, com um sinal diferente aqui nessa ponderação, a calcificação aqui no meio e um pequeno abaulamento anterior aqui do bulbo.
numa encostada aqui na basilar. Não tinha nenhuma alteração vascular arterial, venosa, aqui a calcificação grosseira, como eu mostrei para vocês. Praticamente não tem impregnação nenhuma. E aí eu não sei, na verdade eu trouxe esse caso para... Primeiro que eu acho que isso não deve ter sido a causa da crise compulsiva dele, né? Isso provavelmente foi um achado. O fato é que ele tem uma TC de quando ele tinha 6 meses de idade que não tinha absolutamente nenhuma calcificação naquele local. Então a calcificação surgiu. E tem uma alteração de sinal. Então, isso é tumor? Isso não é tumor? Enfim, controle evolutivo. Na verdade, eu sugeri um controle evolutivo e a gente vai fazer, mas assim, queria uma opinião de vocês para ver o que vocês acham que vale a pena fazer alguma coisa diferente disso. Eu acho que o líquor tem que sempre ser feito. Se tiver alguma coisa infecciosa, o líquor é normal. Ele não tem história de infecção, não tem história clínica de infecção. Não tem história de infecção. É normal. Então você vai para uma coisa tumoral, tumor calcificado aí. E nas crianças existem muitos tumores que às vezes não evoluem, né? Então eu acho que a coisa dessa região também não é região para se fazer biópsia, né, que vai dar encrenca. Então, eu acho que a conduta controle aí evolutivo, né? Controle evolutivo e se arrisca isso aí ficar igual durante anos e anos. Acho que querer ficar inventando diagnóstico, achar que alguém vai fazer o diagnóstico é muito difícil, né? Acho que tem que ter bom senso e controle evolutivo. Vejo outra possibilidade. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Você pensaria em algum diagnóstico diferencial específico, Bebeto, para lesão aí no bulbo? As lesões do bulbo geralmente não são muito agressivas, né? São lesões mais indolentes. No bulbo e no mesencéfalo a gente tem muitos gangliomas, né? Eles costumam até ser mais exofíticos, isso aí não é exofítico. Mas são tumores assim, que não são muito agressivos, e às vezes ficam anos e anos na mesma... Se bem que o ganglioma costuma captar contraste, aí ele não está captando. Né? Não tem nada de captação. Também pensei no ganglioma, mas zero de captação. Mas 50% deles captam, 50% não captam. Os gangliomas? E ele cresce, mas só que os gangliomas que eu já vi no bulbo, eles crescem no sagital mais posteriormente, esse é bem anterior. Ele cresce posterolateralmente, né? Isso. Isso mesmo. Eu acho que esse caso não tem dúvida, não. Luan, o que quer, não sei, pode ser um tumor, faz controle. Vai fazer controle e depois... É uma região totalmente inacessível à cirurgia. Né? Sim. Tem alternativa. Depois eu trago alguma novidade se tiver desse exame. Eu só trouxe esses 2 casos, Bebeto. Tá certo. Acho que a Patrícia pode começar. Ok, Patrícia. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, estou. Então, eu trouxe uns casos mais simples, mas alterações de coluna. Vou mudar um pouco aqui o assunto. Esse aqui é um caso dessa semana. É um paciente masculino, 67 anos, que foi fazer um exame na clínica por causa dizia que uma dor no pescoço há muito tempo, mas que tinha dado uma piorada nos últimos 15 dias. E aí o ortopedista achou que ele pudesse ser alguma hérnia, alguma coisa assim. E deixa eu botar aqui no modo... E aí pediu essa ressonância. E aí aqui, no sagital T2, a gente vê essa coleção grande, esse aumento, né, do espaço pré-vertebral, retrofaríngeo, enfim, confunde um pouco aí esses espaços. E
E aí, aqui o SHIR, né, uma lesão heterogênea. Se vocês olharem aqui mais para cima, no nível de C2 também tem, dá a impressão de ter alguma coisa que vai para dentro do canal, né? Isso aqui é uma difusão. Tinha algumas áreas de restrição, outras áreas não restringia, uma alteração muito heterogênea. E aqui o T1, né? T1 com saturação de gordura, o T1 normal e o T1 pós-contraste. Então, essa coleção tinha um realce importante pelo contraste. Aqui também tinha realce. Tinha um realce meníngeo importante também. E esses corpos vertebrais com baixo sinal, né? Um pouco de realce aqui também nesse disco. Aqui, o T2, esse pedacinho é aquela área lá no nível de C2, que tem um componente que comprime aqui, né, que se insinua no canal raquiano, comprime aqui o realce em volta. E aqui aquela coleção, né, maior. Tinha outras coleções também para vertebrais. E aí ele foi visto esse exame na clínica, encaminhado para o hospital. Por acaso, era o mesmo hospital que eu também trabalho. E aí foi para cirurgia direto. Fez uma tomografia de abdômen, também tinha coleções no psoas. E aí ficou com uma espondilodicite por estafilococcus. E agora eles estão investigando aí o motivo. Ele não teve nenhuma cirurgia, não teve nenhuma história assim diferente para justificar essa espondilodicite cervical, né? E fez eco, não tem sinal de endocardite, foi uma coisa que a gente pensou. E eu achei a imagem bonita, assim, de mostrar. Eu acho que eu nunca tinha visto uma coleção uma dicite de cervical desse tamanho. Muito bonito. Patrícia, bota o sagital, por favor. O sagital com contraste T1. Aqui. Então, quando a gente vê massas aqui retrofaringe, pode ser algumas coisas. Aqui você vê que isso aqui tem uma coleção. Mostra aí que eu estou com a minha seta aqui que não mostra nada. No T1 com contraste, você tem essa parte central que não capta contraste. Então, isso aí é a coleção. Luz não capta contraste. Você tem uma captação em torno enorme, que é uma cápsula. E tem um lá em cima também, né, que cresceu... Aqui atrás também tem, ó. Pois é, tem uma atrás que cresceu para o espaço epidural. Então, você tem uma coleção pré-vertebral e epidural, e o disco está comprometido, né? Você vê que o disco está comprometido, os corpos vertebrais também estão. Tem uma situação em que você pode ter isso, mas no T1 com contraste, capta tudo. Aí é um processo, uma massa inflamatória, hein? Não, eu vou mostrar um casinho de diagnóstico diferencial. Então tá bom, vamos para o diagnóstico diferencial. Então isso aí, a gente tem certeza que é um abscesso retofaríngeo e um abscesso epidural. Vamos lá. Aí, continuando, aqui é um outro caso para ilustrar, uma paciente acamada com febre, fez uma microcirurgia para hérnia cervical e depois apresentou essa coleção retrofaríngea pré-vertebral, né, que também para ilustrar... Para a radiografia, Patipita. Olha a radiografia. Tem um aumento, né? Olha lá. A radiografia está bonita. Tem um aumento desse espaço, né? Você vê aqui que as partes moles estão bem aumentadas. Dá para ver já no escanograma, né? E aí aqui a coleção, né, no axial, que vai até lá embaixo, né? Já vai até o mediastino. Isso aí já perigoso, complicou, né? já foi para o mediastino, né? Essa aqui tá bem complicada. Uma coisa que é importante chamar a atenção é o seguinte: o radiologista, aí, quando você vê um abscesso retofaríngeo, você tem que ligar para o médico na hora. Eu já tive 2 casos da Beneficência Portuguesa, os pacientes já saíram de lá com antibiótico na veia. Isso aí, se você pega antes dele descer para o mediastino, você trata. Agora, esse caso aí, a encrenca está formada. Isso aí é uma abacaxi, não. Vamos lá.
Muito bom. Bebeto, deixa eu Agora, só acrescentar uma coisa. Claro. falando. Não só em pacientes com abscesso, mas também em pacientes que foram submetidos à radioterapia, onde a gente pode ter uma infusão retrofaríngea. Às vezes essa infusão é muito importante. Se a gente vê que tem redução da coluna aérea, a gente também tem que ligar para o colega, porque esse paciente tem que ser mantido sob vigilância, porque exemplo desse caso aí, o paciente pode ser levado a uma traqueostomia para prevenção, né, de uma obliteração completa da via aérea. É boa observação, Ana. Legal. Bom, Ana. Esse aqui, um outro caso já, um paciente com febre de 38,5 a 3 dias, que era do estado geral, dor para deglutir, para movimentar o pescoço. E aí o que a gente vê é novamente o aumento desse espaço, né, retrofaríngeo aí. E esse exame é um exame antigo, então ele não tem uma qualidade tão boa, mas dá para ver que o espaço está aumentado. Portuguesa, meio teste. Exatamente, você conheceu ele, né? Então, mas dá para ver que tem essa alteração. E o realce que a gente tem é um realce que não tem, diferente daqueles outros, a gente não tem uma coleção, um abscesso formado com cápsula. Mas como esse paciente tinha febre, tinha uma alteração inflamatória, a gente tem que considerar que isso fosse um fleimão. Ele estava com febre, enfim. E teria outro diagnóstico diferencial também, eu vou continuar aqui, porque aí eu vou poder explicar, passar para o próximo caso. Essa aqui é uma paciente feminina com queixa de dor no pescoço porque dormiu de mau jeito. Não tinha febre, bom estado geral, o paciente estava só com dor no pescoço, dizia que era um torcicolo. Novamente, a mesma coisa, o aumento desse espaço retrofaríngeo. Aqui no STIR, você vê bem, mesma coisa, né? A mesma coisa que a gente tinha visto ali. E aqui no axial T2 também, ela tinha um foquinho de baixo sinal bem aqui na frente do odontoide, que às vezes é difícil a gente ver na ressonância, nesse caso a gente conseguia ver. E aqui um outro caso da mesma patologia, aumento do espaço, desse espaço pré-vertebral, retrofaríngeo, e no T1, o T2, e aqui no axial, mesma situação. Isso aqui é um controle depois que ela usou anti-inflamatório. Então, esses últimos dois casos são casos que o diagnóstico seria tendonite do músculo longo do pescoço, a tal da tendonite Colli, que é uma condição inflamatória, que é uma tendonite calcária. E ela causa dor, torcicolo, às vezes o paciente está bem, só tem aquele incômodo ali, entendeu? Então é diferente do paciente que tem um fleimão, que depois vai formar um abscesso ali, e que está com um estado geral ruim, que está com febre, embora possa ter uma imagem semelhante, você tem que ir pela clínica, né, ver o que o paciente tem efetivamente. E aí, na tomografia, você pode ver a calcificação grosseira, na inserção dos músculos bem no nível de C1, C2, e que na ressonância, nesse caso aqui, dava para ver também. Nesse caso aqui, peraí. Nesse caso aqui, dava para ver. E aí funciona tipo uma tendinite calcária, né? Tem a calcificação e faz aquele processo inflamatório ali em volta. Você fica até achando que é coleção, mas quando injeta contraste, capta tudo. E aí é mais um diagnóstico diferencial, que aí a gente já falou do abscesso, do fleimão e da tendonite Colli, que é mais um diagnóstico diferencial dessa região. E aqui é legal ver que depois do uso de anti-inflamatório sumiu completamente, só com o uso do anti-inflamatório. E esse aqui é o último caso, é um paciente também fez exame na clínica, chegou lá falando que tinha levado um caixote. Era um turista, foi pra praia, falou, levei um caixote, fui arrastado, fiquei com dor no pescoço. E aí, quando ele fez o exame, a gente via esse aumento aqui desse espaço, novamente, aqui em cima, com uma areazinha de hipersinal em T1, em T2 não tanto.
Era um exame de máquina aberta também, então é um pouco diferente. E aí aqui atrás, esse edema, né, entre os processos espinhosos e ligamentos interespinhosos. E aqui na frente, um T2 mostrando esse aumento, né, esse aqui, exatamente esse hipersinal que a gente vê aqui, essa área aqui. Nesse caso, era um hematoma retrofaríngeo, ele levou um caixote, fez um hematoma retrofaríngeo, fez uma lesão de ligamento interespinhoso, e só para falar que é mais um diagnóstico, né? Então, entra aí nos diagnósticos desse aumento desse espaço retrofaríngeo barra pré-vertebral. A definição de qual espaço é qual, às vezes é difícil. Teoricamente, você vai ver no espaço pré-vertebral a musculatura deslocada, né? Se a lesão estiver no espaço pré-vertebral, a musculatura anterior da cervical vai estar deslocada, mas nem sempre a gente consegue separar tão bem isso, né? Na teoria é assim. Aí eu queria era mostrar todos esses possíveis diagnósticos, entendeu? Muito bacana. Esse caso do trauma, por exemplo, a gente nunca deve prescindir do CT, porque a gente já viu que tem o hematoma, tem tudo, mas a gente deve fazer o CT para evidenciar as estruturas ósseas, principalmente do arco posterior, para ver se está estável, está instável. Isso é muito importante. E a apresentação foi muito bacana nisso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que vai usar. Quando você fala que tem um abscesso, você está falando que tem uma coleção de pus. O cara vai meter uma agulha e vai sair pus. Eu já vi gente falar, em vez de falar fleimão é um tecido inflamatório. Você mete uma agulha ali, você vai disseminar a doença, não vai drenar nada. Então, tem que tomar muito cuidado. Uma coisa é fleimão, é um tecido inflamatório que vai tratar com antibiótico. E tem a coleção purulenta que você tem que drenar. O que eu chamo mais atenção é isso. Esse tipo de condições inflamatórias retrofaríngeas são uma urgência médica extrema. Aquele caso que ela mostrou, que o antigo lá da Beneficência Portuguesa, foi um dos pacientes que já saiu de lá com antibiótico na veia. Você não pode bobear. Você esperou 2 horas, 6 horas, faz uma mediastinite, aí isso vira uma novela, vira uma coisa muito grave, muito grave. Eu acho que é interessante chamar atenção para a gente sempre olhar esse espaço, né, nas ressonâncias de cervical, porque acaba que a gente lauda um monte de coluna e não presta, fica vendo se tem hérnia, se não tem hérnia, espaço, se está reduzido, se não está, fica só descrevendo as alterações degenerativas e às vezes não olha isso, né? Esse caso, esse último do trauma, foi um paciente que já estava assim, exame lá para revisar, ninguém tinha visto nada e só foi visto depois, assim. Então, numa pilha, isso aí, se a gente não parar para olhar esse espaço, passa direto, passa batido. Eu não sei se o caso que você mostrou da tendinite foi um dos casos que eu tive. E eu estava dando lá, sabe, negócio de pilha é uma desgraça, né? A gente faz o exame, você vai ver o exame 4 dias depois. Eu estava num sábado em casa, dando laudo de manhã, e o serviço estava muito acumulado, e eu vi aquela coleção. Eu falei, meu Deus do céu, olha só. Já tinha uns 3 dias o negócio. Eu fiquei apavorado. Então, eu comecei a rezar para ser tendinite. Aí eu liguei, no domingo, eu liguei para o camarada. Peguei o telefone dele, no mesmo dia, liguei. Não, doutor, já estou melhor, tomei anti-inflamatório, estou melhor. Então, eu fiquei mais tranquilo. Então, essa tendinite do longo scoli é um negócio que impressiona muito. E eu acho que é importante também tomar cuidado com a radiografia simples do pescoço, né? A gente vê muito bem o espessamento. Então, a gente tem que acostumar a olhar o espaço retrofaríngeo, que a gente vê que ele vem coladinho com 2, 3 milímetros até C4. C4 você tem a boca de quilha, que é a entrada do esôfago. Aí, o esôfago ali a coisa espessa um pouco. Então, esse aspecto da coluna cervical superior tem que ser bem 3 milímetros, não sei qual é o limite que dá. 3 milímetros. 3 milímetros, né? É 3. E só complementando o que a Paty falou, é que realmente essa questão da correria de pilha, esse espaço acaba sendo não é bem pesquisado,
e também a transição crânio-cervical, né? Acaba que vira uma frase no laudo, transição crânio-cervical anatômica, e aquilo meio que não é... não olha lá. Então, eu acho que são as duas coisas que a gente acaba que, na correria, pode perder um diagnóstico desse. O que eu faço na minha semiótica, vocês vão lembrar disso, que eu treinava os residentes, a primeira coisa que eu falava da coluna cervical... Eu falava que seu residente tinha que saber desenhar a transição crânio-cervical. Exatamente. Lembra isso? Mas é fundamental. Se você usa isso, tinha que desenhar de cor, entendeu? A relação é a ponta do clivos na ponta do odontoide. Então, isso aí te livra de deixar de passar muita coisa. E essa história do espaço retrofaríngeo também o senhor sempre falou. Outra coisa é o seguinte, eu tinha um amigo que ele mostrava um caso, quando dava aula de coluna cervical, que ninguém fazia diagnóstico. Sabe o que era? Era uma luxação atlântico-condiliana. A coluna do cara estava lá para trás, entendeu? O Atlas perdeu o contato com o cônjuge. E isso, se você bobeasse, você não via. Então tem que tomar muito cuidado. O Carlos Henrique deu uma aula sobre trauma, o Carlos Henrique Ribeiro, sobre trauma de coluna, e ele atentou bem para isso, sobre as fraturas cervicais e cervicais altas. Já a propósito disso, que ele não assistiu à aula dele, tem umas coisas que eu acho pontuais e que eu fico falando para todo mundo e sempre. Uma coisa que eu aprendi com o Carlos Henrique é o seguinte: toda vez que tiver um trauma cervical, por exemplo, às vezes você tem uma luxação facetária, né? Aquela faceta presa, o que é fundamental quando você vê uma discreta subluxação é você ver se tem hérnia de disco. Se tiver hérnia de disco, você tem que avisar para o cirurgião que tem hérnia de disco. Porque se, por exemplo, uma faceta presa, quando você bota ela no lugar, o disco comprime a medula e o sujeito fica tetraplégico. Então, nesses casos, o cirurgião tem que fazer um acesso anterior, tirar o disco, entendeu? Depois ele faz um acesso posterior fixo e volta para fazer a artrodese anterior. Então, quando tiver trauma, procurar assim com muita obsessão se você tem hérnia, não. Você pode livrar um camarada da tetraplegia. Esses casos são não comuns, mas são coisas que a gente vê acontecer, não é muito raro, não. Okay? Queria também dizer aquilo que eu falo sempre, que acho que a gente faz uma pobreza de exame para a coluna em geral, que acho que tinha que ter mais cortes no plano sagital, tem que ter coronal sempre, o coronal angulado pelo eixo principal da coluna, e o transversal, a maior parte dos serviços só faz transversal a partir de C2, C3, e alguns só a partir de C3, C4 para baixo. Então, acho que a gente deixa de ver muita coisa que a gente poderia ver em termos fora do que é patologia discal, pura e simplesmente. O problema é que você vai no embalo da pilha com um monte de artrose, aí você vai dando, daqui a pouco vem um. É igual no cérebro. Você está dando um lado de um monte de pessoas idosas. Aí eu também sempre chamo a atenção disso. Aquela microangiopatia, aquele hipersinal na substância branca. De repente tem um que você não presta atenção, o corpo caloso está comprometido. Pronto, então informa que entrou na balada de doença arteriosclerótica. Então tem que ter a semiologia, é fundamental. Professor, eu lembrei aqui de um caso, até para falar sobre esse aumento do espaço faríngeo, que eu vi com o senhor já tem um tempo, muito tempo, mas eu acabei de descobrir que está aqui no meu HD, eu abri ele, que é um caso que era uma uma trombose jugular. Lembra desse caso? Eu lembrei desse caso, Maurício, quando viu aquela coleção. O Maurício vai mostrar um caso interessantíssimo, que nós tivemos uma coleção retrofaríngea, mas nem não tinha quadro infeccioso, nem nada, e o Maurício fez um exame caprichado lá e mostrou uma alteração interessante, que bota mais uma coisa para diagnóstico diferencial das coleções retrofaríngeas. Deixa eu ver se está aqui. Já dá para ver aí, já? Já está na tela. Esse é bem rapidinho, só para relacionar com os casos da Patrícia. Esse paciente também é aquela queixa meio inespecífica, né, de 63 anos, disfagia, de uma cervicalgia, era um exame ambulatorial. Aí ele tinha essa imagem, ó, um sinal muito alto no T2 retrofaríngeo, né,
distendendo bastante. Não tinha captação, eu não tenho todo o exame, mas não tinha captação de contraste. Não tinha quadro infeccioso também. Não tinha restrição de difusão. Era só mesmo um derrame, né, como se fosse um derrame retrofaríngeo. Aí eu até fui lá no livro buscar as causas, né? Aí ele falava abscesso, né, derrame, a tendinite que já foi falada, neurofibromatosis tipo 1, uma formação venosa, linfática, bócio multinodular, tudo que pode gerar alguma alteração na retofaringe. E dentro dessa subdivisão, ele botava lá, né, derrame, produção excessiva de linfa ou drenagem prejudicada, e as causas ele botava lá, radioterapia, uma faringite ou a trombose de via jugular. E foi exatamente o que a gente tinha visto no... Aqui estão alguns exemplos, né? Da tendinite do pescoço, que já foi mostrado muito bem. E no final a gente viu que tinha uma falha enorme de contraste na jugular, e que é mais uma causa também de acúmulo. Mostra a jugular lá. Mostra a jugular de um lado, normal, e do outro lado. A jugular normal de um lado e a jugular trombosada do outro. Você tem que passar esse caso para a Ana Patrícia, para ela botar na coleção de pescoço dela. Esse caso está bonito. Vamos mandar. É que é bem legal, né? Muito bom, muito bom. Lindo mesmo. Não está interessante, Ana? Está lindo mesmo. Super interessante. Então, gente, eu acho que a reunião foi muito boa, as meninas estão de parabéns. Eu vi também que aprenderam as lições, né? O negócio da junção atlântico-axial, eu era obsessivo nesse troço. Mas se a gente não segue isso, a gente cai do cavalo. Ana Patrícia, obrigado pela colaboração, Maurício, e Patrícia, Clécia e Lu, muito obrigado. Foi muito boa a reunião. Tá? Obrigada. Então, olha aqui, só uma coisa. Essa reunião de segunda-feira, ela vai ser sempre isso, vai ser uma sessão de discussão de casos variados. Eu queria que alguém me lembrasse, por causa do Henrique me lembrar, vamos trazer alguns casinhos de anemia falciforme, os diversos infartos que a gente pode ter na anemia falciforme. Isso é um assunto interessante. Vocês podiam estudar, os residentes podiam estudar isso, e a gente vai trazer alguns casos. Tá bom? Muito obrigado, Patrícia. Tchau. Obrigada. Um beijo. Tchau. Pessoal, boa noite.